reconhecendo. Eu tô em casa em pleno feriado, e até o garçom sente minha falta e já ligou preocupado. Não é que agora só pensei em você, não é que esteja apaixonada. Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. Vem, vem, vem. E dormir de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, contatinho já era, Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, se você vier, Elaine Braga espera. Eu espero, espero. Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera. Vai, sanfoneiro, vai! Tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado, e até o garçom sente minha falta e já ligou preocupado. Não é que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero, vem. E dormir de conchinha, nem pisar, Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, contatinho já era, Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, se você vier, Elaine Braga espera. Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera. Espera, espera aqui no... Ei! O bem da terra. Elaine Braga aqui com a gente. Agora eu descobri o que é essa famosa hashtag Deus me livre, mas quem me dera. Muitos sabem algumas situações. Agora, pois é, sempre a gente aprende, né? Vamos lá, pessoal aí de casa, amigos internautas na companhia, na nossa audiência. Tô adorando que vocês estão participando muito aqui do nosso programa, assim que a gente gosta. Olha só, Reinaldo Orlando de Brusque, Santa Catarina, obrigada pelo carinho e audiência. 45 mais, Paraná, audiência gaúcha do Rio Grande do Sul e paranaense só cresce, hein? Bom dia, Renata, estamos assistindo o seu programa, só falta caneca para tomar café. Somos de Marechal Cândido Rondon, Paraná, adoramos seu programa. Deixa eu ver a foto ali que eles mandaram para nós. Foto linda, é verdade. Falta os biscoitos e a caneca, com toda certeza. 19, olha só. Pena que chegou depois, porque era essa questão que eu gostaria de repassar, mas a gente vai tentar repassar para o nosso último entrevistado, tá? Bom dia, Renata, aqui é o Leandro de Itapira, trabalho numa empresa que trabalha com saúde animal e proteína animal. Vejo como é importante esse setor, estou me qualificando com gestão de agronegócio. Minha empresa está crescendo ainda mais com uma nova fábrica que vai trabalhar com bagaço de laranja, um setor que vai crescer muito aí no movimento agropecuário, né? Não sei se dá tempo da pergunta para o convidado, o que ele espera do setor que trabalha com bagaço de laranja e proteína animal para o futuro. Pena que chegou depois, mas a gente vai repassar para ele e te reencaminha, tá bom? Coloca vocês em conexão. 51, pessoal do Sul aqui com a gente. Bom dia, Renata. Tá frio, hein, em General Câmara, mas o sol tá chegando para aquecer. Elisete Rocha, do Rio Grande do Sul. Ótimo fim de semana para você e para sua equipe. E para você, mais ainda, viu? E de frio, muito frio aí que a gente já viu essa previsão que vai estar frio em várias partes do país, em especial aí no sul, né? E agora é o seguinte, vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a conservação dos peixes, né? E a escolha dos peixes, né? Como fazer? Gera ainda bastante dúvidas. Sobre esse assunto, então, nós vamos receber ela, que é uma das nutricionistas da Secretaria de Agricultura de São Paulo, que é a Milene Massaro. Vem pra cá, Mi, tudo bem? Mais uma vez. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Prazer recebê-la aqui. Bom, quando a gente... gente fala em conservação, escolha de peixes, a gente até selecionou aqui algumas dicas, né? Entre essas 10 para passar para o pessoal que está em casa, né? Então, eu já gostaria de começar dando essas dicas, essas orientações. Primeiro, peixe fresco. Se a pessoa for comprar, tem que deixar assim na hora das compras para depois?
Exatamente. Mesmo que ele esteja congelado, a gente sempre deixa os congelados e, no caso dos pescados, para o final. Lembrando que o peixe é um alimento muito sensível, né? E então a gente tem que ter muito cuidado, não só na compra, como na conservação e até no preparo. Mas o ideal é isso mesmo, né? Ele tem que, inclusive no momento da compra, tem que ser observado como esse peixe está condicionado para ser comercializado, né? Então, ele sempre tem que estar sobre o gelo embaixo, gelo em cima. Inclusive, nas feiras livres é uma preocupação muito grande a questão da contaminação desse tipo de alimento. Então, tanto no mercado como nas feiras em que você compra muitas vezes o peixe in natura e não congelado, é muito importante observar o local da compra, se ele está sob refrigeração. No caso das feiras, gelo principalmente, a legislação obriga que tenha gelo embaixo, gelo em cima desse pescado para poder manter essa baixa temperatura e conservar melhor o alimento. E aquela história das escamas brilhantes, é importante? Assim, o mais importante, assim, ele tem que ter realmente, as escamas, elas não podem se soltar com facilidade. Então, elas têm que estar brilhantes, sim, essa pele brilhante. Tem alguns peixes que são de couro, não são de escama, mas também tem que ter essa observação de que a pele tem que estar brilhante. Os olhos não podem ser de peixe morto. Sim. Né? Tem que ser brilhantes também. Alguns pescados que já não estão próprios para o consumo, os peixes é como se o olho soltasse saltasse para fora, né? Já é um sinal também possível de que esse peixe já não está próprio para compra. Então é importante observar isso também. As guelras, quando você abre a guelra do peixe, ele tem que estar bem vermelhinha. Se ela tiver com uma coloração escura, também não é o ideal para ser comprado. E isso a gente está falando do peixe fresco. Sim. Né? Agora falando assim, por exemplo, o cheiro do peixe, né, gente? Peixe cheira, né? Não tem como. Mas qual que deve ser assim pra gente? Tem que ser um pouco mais suave? Se o peixe está muito forte, né? O odor não é bacana? No caso de peixes de mar, a gente fala que tem que ter o cheiro natural da maresia, do pescado, que ele já tem, logicamente, um odor mais forte. O que caracteriza o odor de um peixe que não está mais próprio para o consumo? Amônia. Né? A gente fala, nossa, tá cheirando amoníaco, às vezes as pessoas falam. Por quê? Porque o peixe, quando não está próprio, ele libera esse odor de amônia, né? Mas isso já quando está entrando num estágio maior de putrefação. E aí já realmente não consumir, né? Nem comprar, nem consumir. Nem comprar, nem guardar e nem consumir. Agora sim, muitas diferenças em relação assim à conservação de um peixe fresco para um peixe congelado. Qual a orientação? O congelamento tem muitas coisas importantes para a gente falar. Primeiro, assim, as pessoas têm que tomar o cuidado com o pescado. Quando você compra o pescado já congelado, comprar por último, chegar em casa, a primeira coisa já colocar no freezer, né? E existe uma diferença grande de temperatura entre freezer e congelador. Então, aquelas geladeiras que têm o freezer separado, elas conseguem manter por mais tempo o alimento congelado, seja que alimento for. No congelador, existe uma diferença de temperatura que não permite que ele dure o tempo declarado na embalagem para freezer. Então, pode ver que na embalagem vai estar escrito freezer, tanto tempo, congelador, tanto tempo. Isso é importante que seja observado. O descongelamento desse pescado também é importante, né? Porque você precisa tirar do freezer ou do congelador e passar para a parte de baixo da geladeira, para que ele faça esse descongelamento lento. Natural. Então, nada de tirar e colocar fora da geladeira do congelador de uma vez por todas. Exatamente. Já não é adequado para outros tipos de proteína animal, mas para o pescado mais ainda, né? Para que ele tenha o descongelamento mais lento. Então, quando você for congelar, também é importante isso. Sacos plásticos limpos, próprios para congelamento. No caso, por exemplo, comprou um filé e ele não estava congelado e você vai fazer o congelamento, né? Então, proceder da mesma forma, colocar já por porção. Às vezes as pessoas compram 1 quilo, não vai usar 1 quilo. Entendi. Aí faz o quê? Descongela tudo. Em relação à água, né? Quando a gente vai comprar o peixe, tem a água ali, muitas vezes acumulada, né? Porque já vai ficando, digamos, descongelando naturalmente. E aqueles cristalzinhos também em volta ali da embalagem, né? O que a gente deve ficar atento? Isso é muito importante. Quando há formação de cristais de gelo, pode significar
que esse pescado já tenha sido descongelado e recongelado. Por que que, aí já vou dar as duas informações, por que que isso não é adequado, tanto no mercado quanto na casa das pessoas? Porque a formação de cristal de gelo, que pode indicar recongelamento, também pode indicar que é um pescado que ficou descongelado, sofreu algum tipo de contaminação, por exemplo, uma bactéria, alguma coisa, você recongelou. Elas, normalmente, existem algumas que são resistentes, mas a maioria delas acaba ficando estacionada, né? Ela não multiplica no freezer, mas no descongelamento ela vai voltar a se multiplicar e muitas vezes contaminar ainda mais o alimento. Então, por isso é uma das coisas também que a gente não indica o recongelamento e descongelamento novamente, né? Maravilha. Falando dessa questão de congelar realmente, né? Comprei o peixe fresco e aí quanto tempo ele pode ficar conservado no congelador? Até quando a gente pode consumir esse peixe? Acho que é uma pergunta realmente que todo mundo quer saber, né? Então, a legislação é bastante complicada em relação a tempo, porque é o que eu disse para você. Se a gente disser assim, olha, dura 3 meses, a gente fala em torno de 3 meses se em baixa temperatura, em freezer e não em congelador. No caso de você congelar, né? Em que na embalagem não há indicação. Então, em torno de 3 meses, a gente diz assim, mas sempre lembrando isso, que isso vai interferir a questão da temperatura do seu freezer ou do seu congelador no tempo de conservação desse alimento e da durabilidade dele no congelador ou no freezer. Entendi. Mas é em torno disso. Uma coisa importante, Renata, que você comentou, hoje em dia a gente consome muito peixe cru. Muito. Né? Assim, agora é o ceviche, agora tá na moda, os restaurantes japoneses. O brasileiro se adaptou muito a essa cultura, a essa culinária. Então, a gente tem tido alguns problemas de contaminação do que a gente chama por parasitas. E que contaminam o peixe, né? E normalmente, às vezes, a gente teve alguns problemas já em relação ao consumo de peixes crus contaminados por parasitas. Então, o que se recomenda nesse caso? Quem for fazer o peixe cru, salmão, os peixes brancos, né? Que são muito utilizados tanto para o ceviche como para o sashimi, utilizar congelado. Neste caso, o congelamento, ele elimina os parasitas que possam estar contaminando aquele pescado. Se for industrial, é mais garantido. O congelamento industrial, que é ultra congelamento. Maravilha. Nutrientes, né, no peixe, ele permanece sempre na sua carne ou também na pele? Qual é a maneira correta? Podemos comer aquela pelinha? O ideal é tirar tudo? Tenho uma dúvida sobre isso também, né? Então depende do tipo de peixe. Tem alguns peixes que as pessoas consomem com pele. O salmão, por exemplo, tem até alguns preparos da culinária japonesa em que se consome. Mas assim, claro, a maior parte dos nutrientes estão na carne do peixe. Por exemplo, ômega 3, né? O ômega 3 é uma gordura de altíssima qualidade, importante inclusive para a prevenção de doenças cardiovasculares. Então, ela é excelente para isso e está mais presente em alguns tipos de peixe, não são todos que têm ômega, né? Então, salmão, sardinha, que as pessoas desvalorizam tanto e que é excelente, atum, né? Mesmo a sardinha e o atum em conserva, vale a pena consumir? No caso desses peixes, tem também, é preservado o ômega naqueles principalmente que são em gordura. Entendi. Tem então, uma maior eles, concentração entre aspas, do até ômega. sofrem um pouco de preconceito, mas não, são fundamentais aí para nós. São importantes. É claro que o peixe fresco sempre é melhor que né? industrializado. Porque enlatado, como a gente falou, vai comprar em óleo, muitas vezes tem um teor adicionado de sódio, né? Mas hoje em dia também a vida da gente às vezes não permite ter isso o tempo todo, né? Então é uma alternativa. Excelente, me falar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês fazem, desenvolvem, né, em termos nutricionais dentro da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Como é que faz para a gente localizar vocês? Olha, o nosso site, que é o codeagro.sp.gov.br, vai ter lá um íconezinho, publicações. A gente mostrou aqui, né, algumas delas. Então, em parceria com o Instituto de Pesca, que é um instituto da Secretaria super importante na cadeia produtiva do pescado, que faz pesquisas. Junto conosco, a gente tem uns 4 livros lá, disponíveis para todo mundo gratuitamente, nas livrarias digitais principais, também gratuitamente, para leitura
e-book que fala realmente sobre não só conservação, mas várias dicas e receitas com os pescados, né? Maravilha. Porque as pessoas só sabem consumir o pescado da mesma forma. Então tem que ter a criatividade, né? Aí lá vocês vão achar essa criatividade. Obrigada, tá? viu? Obrigada, Rê. Bem-vinda. Permaneça viu? aqui comigo. Vamos acompanhar uma reportagem bem interessante, porque a agricultura do futuro começa, né, gente, a virar realidade no Brasil com as fazendas verticais. Em grandes cidades, por exemplo, já existem prédios inteiros construídos para o cultivo de hortaliças, frutas e legumes. Para muitas pessoas, a beleza e o preço já não são mais os fatores decisivos na hora de comprar um alimento. A gente sempre que tem, a gente faz a opção por produto orgânico. Com os brasileiros cada vez mais atentos à origem dos produtos que compram, a produção de alimentos vem sendo modernizada. Em centros urbanos, startups têm criado fazendas especializadas em um modo de plantio diferente do tradicional, com mais tecnologia e menos custo. É a meta dessa empresa instalada em um galpão em plena zona oeste da capital paulista. Aqui são cultivados milhares de pés de alface, brotos de cenoura, alho poró, rúcula, couve e rabanete. A fazenda vertical não tem terra. As hortaliças recebem os nutrientes pela raiz irrigada e não tem contato com o sol. O ambiente com luz de LED é todo controlado e mais parece um laboratório. Não tem nenhum contato com inseto, com algum outro tipo de praga que possa ter no campo. Então, visualmente, ele também é uma qualidade muito melhor. A qualidade nutricional desse produto também é bem diferente. Tem um lado também que ele é muito mais sustentável e produtivo. Então, aqui nós conseguimos fazer 100 vezes mais produção por metro quadrado de chão e nós já estamos dentro da cidade. As fazendas verticais têm recebido grandes investimentos pelo mundo, já que para atender ao aumento da população é preciso produzir mais alimentos. Grandes prédios tecnológicos já são realidade em países como Estados Unidos e Emirados Árabes. A construção, a manutenção e a mão de obra usada nessas fazendas podem ser mais caras, mas esse tipo de plantio reduz a perda de alimentos e o custo do transporte, já que as fazendas podem estar no meio das cidades. Como o clima não afeta diretamente a plantação, a produção dura o ano todo. Os ambientes controlados dificultam a contaminação por pragas e doenças, praticamente eliminando o uso de produtos químicos. E o gasto com água para irrigação cai em mais de 90%. Tem que ter um segundo ponto, que é trazer esse produto mais barato, que é a nossa segunda etapa, uma fábrica ainda maior que essa no segundo momento. Para ser competitivo, né, em grande escala, a gente precisa ver o custo dessa eliminação, como é feito. A gente tem algumas experiências, mas ainda precisamos desenvolver mais tecnologia em cima disso. Bom, e agora a gente volta aqui para o nosso próximo tema. Dá uma olhadinha aqui na nossa mesa, que está muito bonita, muito bem colocada, muito bem posta. Vamos falar sobre um setor, um mercado bem importante também, o setor da aromaterapia, gente. Temos falado tanto sobre isso e o quanto as plantas, né, elas são fundamentais no equilíbrio da nossa vida e elas têm propriedades fantásticas e que fazem toda a diferença para o nosso equilíbrio, né? Principalmente quando estamos precisando ou até para pessoas de repente quer dar um gás a mais, também tem. Quer equilibrar, ficar mais calma? Tem também. Enfim, a gente vai entender um pouco mais sobre esse setor, que olha, que inclusive vai ter um simpósio específico sobre aromaterapia nos próximos dias 16, 17 e 18 em São Paulo, capital, para conhecer mais aí sobre esse tema e se aprofundar mais ainda no assunto. Eu vou receber aqui a especialista nesse assunto, que é a Maria Aparecida. Vem para cá, Maria. Bom dia, bem-vinda. Tudo jóia? Tudo Prazer recebê-la aqui e Todo realmente meu. nesse momento tão importante, tão especial para essa fase que a aromaterapia ela vem passando, né, e vem ressignificando também. Me conta, qual é o momento atual da aromaterapia? Bom, a aromaterapia está em franco desenvolvimento, não é? É como se todos, de repente, tivessem descoberto essa matéria aromática e suas propriedades. Sim, né? E aí o que as pessoas podem encontrar hoje, né? Tem mais pesquisas científicas também que dão, assim, sustentação para esse mercado? Hoje está se falando bastante sobre isso. Nós temos até, digamos assim, alguns opositores que isso eu entendo como algo fabuloso, porque faz um movimento onde dizem que não tem pesquisa científica, mas nós temos, dentro da área da aromaterapia,
nós já temos muitas pesquisas e alguns óleos essenciais têm mais do que outros, claro. A lavanda é extremamente estudada, a camomila é extremamente estudada. Outros óleos são mais raros, digamos assim, em termos de pesquisa. Porém, nós temos, aqui no Brasil, a gente tem a melaleuca, por exemplo, que é um óleo que todo podólogo já utiliza. Por quê? Faz bem assim? Quais são as ações, por exemplo, da melaleuca? Por conta das suas propriedades terapêuticas, né? A aromaterapia, ela atende nas áreas de fisiológicas, né? E psicológica também. Então, você não tem uma ação apenas emocional, você tem uma ação física e emocional em função das propriedades terapêuticas de cada óleo. Né? E a melaleuca, por exemplo, ela vai tratar fungos, vírus e bactérias. Então, que excelente! Vamos pegar ela para a gente apresentar aqui, porque tem em várias formas, né? Sim. Modelos. Então a gente tem, por exemplo, essência. Nós temos, por exemplo, assim, dá para lavar as mãos. Fale para nós assim dessa diversidade também que a gente encontra. Né, se a gente fala através do tempo, a gente começa com a aromaterapia profissional, que é a matéria aromática, que são os óleos essenciais puros. E aí a gente tem aqui o óleo de titri, que é a matéria aromática. Aqui você já tem um produto pronto, que é um sabonete. Então, esse é um sabonete, por exemplo, para o corpo todo. Você pode usar como uma higiene pessoal, para você trabalhar preventivamente, né? Porque se ele combate fungos, vírus e bactérias, você pode trabalhar preventivamente. Você pode lavar, por exemplo, os cabelos, porque ele se torna um antirresíduo. Então, quando tem descamação, quando a gente tem, né, aquelas quedinhas de cabelo por conta de tanto produto que a gente usa, não é? Sim, aí as pessoas estão se voltando mais ao natural. Ao natural. Como é que você tem visto essa onda realmente de maior valorização aí às plantas, né? Ao que a natureza e o bem da terra nos oferece? Exatamente. Então, isso não é novo, né? Isso é desde os primórdios. É que, de repente, a gente se volta, né, para o natural. E isso é uma tendência, né? Uma tendência mundial. Sim. Então, cada vez mais eu percebo que as pessoas querem saber sobre. Então, os desodorantes, por exemplo. Esse é um desodorante que não tem alumínio. Ele é livre de petroquímico, né? Livre de sintético. Inclusive, para as pessoas que tiveram problemas de saúde, não pode mais estar utilizando o desodorante convencional, ele é perfeito. E você tem nas fragrâncias de titri, quando a pessoa tem aquela sudorese, né? Que tem aquele odorzinho, às vezes um pouquinho mais intenso, ele vai atuar nas bactérias. Então, portanto, não é um desodorante, né? Não é um antitranspirante, ele é um desodorante. Então, assim, a aromaterapia, ela acabou extravasando, né? Esses vários polos. Tem hoje que é muito bem colocado, né? Por exemplo, um umidificador, e aí coloca algumas gotas, né, de óleos essenciais. Isso. E assim, já transforma o ambiente. Você fica aqui perto, maravilhoso. Exatamente, as moléculas vão preenchendo o ambiente, né? Sim. Ao mesmo tempo que você está trabalhando o aroma no ambiente, você também está fazendo a limpeza do ambiente. Às vezes você tem alguém gripado, né, no meio da equipe. Sim. E aí, se você tem um aromatizador ali no cantinho, ele está fazendo essa higienização ao mesmo tempo que está te devolvendo um aroma agradável. Então, a aromaterapia, ele vai muito além, né? Ele tem tanto a questão da perfumaria, que é quando você utiliza um determinado óleo essencial para ter um aroma agradável. Você pode criar o seu perfume pessoal, por exemplo. Sim. Mas você pode... Como propriedade terapêutica. Você pode aproveitar e criar o seu blend, né? Também dando conta do seu momento atual. Porque você trata o físico, mental e espiritual, utilizando os óleos essenciais. Com toda certeza. Olha, muito obrigada, então, por estar aqui com a gente, falar um pouco sobre esse mercado tão importante que é da aromaterapia. A gente vê, assim, óleos essenciais, novos produtos, enfim, muita coisa nova que chega e realmente aí um assunto que será debatido em 3 dias, né, de simpósio com importantes palestrantes, um encontro aí super relevante
para quem lida e para quem atua nesse setor e que tem muito a ver com o nosso setor agro também. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Como é que faz para encontrar vocês? E faça novamente o convite para conferirem aí esse simpósio. Isso, na verdade, eu acho super importante, porque quando nós recebemos a informação, a gente pode utilizar de maneira adequada. E este simpósio, nós teremos 3 palestrantes internacionais. Dentre eles, nós temos o Florian Birkmeier, que vai tratar aromaterapia. Ele é um psiquiatra, então ele, digamos assim, que eu acho que é o único no mundo que utiliza a aromaterapia para tratar quadros psiquiátricos. Vai falar sobre traumas e dependências, utilizando os arquétipos de Jung para fazer esse trabalho. Então, ele vai trabalhar os nossos mitos, as nossas sombras. Temos a Cat Skipper, que vai falar da alquimia da menopausa, que é um momento onde, às vezes, a pessoa se sente tendo perdas e ela vem trazer uma nova visão, que é um empoderamento dessa nova fase da vida. Sim, maravilha. Tá? Então, maravilha. Nós temos o Mark, que vai nos falar das pesquisas, né, sobre os PETs, que esse aqui você falou da aromaterapia através do tempo, essa é a inovação. É uma espécie de um sachê que você vai colocar na sua, né, na sua roupinha. Ele vai nos mostrar um trabalho que aconteceu na Inglaterra, na UTI neonatal. E aí, exato, e aí, exatamente isso. E aí, quando eles utilizaram, né, os PETs em bebês em UTI, eles tiveram uma redução de tempo da criança nesse favoreceu, enfim. Favorecendo, diminuindo tanto custos, como aquela angústia dos pais de ver a criança, né, ninguém UTI. merece, um momento bem importante, né? Então, nós temos sprays, né, que são, digamos assim, usados também uma muito, facilidade, né, para usar. Então, esses palestrantes vão estar falando do que está acontecendo, né, na aromaterapia no mundo, lá fora. Vão trazer novidades, tudo que é inovação. E esse trabalho do Florian e da Cat vai fazer uma vivência dessa vez. Então, nós vamos fazer mais do que aprender aromaterapia. Nós vamos nos trabalhar enquanto pessoas. É uma imersão dentro aqui dos cheiros, né, e desses aromas. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Tem mais entrevistas aí nos próximos blocos. A gente já volta com mais Vem da Terra para vocês. Segura aí.